Boa tarde, boa noite. Você já fez hoje a sua leitura bíblica? Já orou? Você já fez o culto doméstico? Você já fez as coisas básicas da vida? Então agora é a hora de compartilhar com os irmãos a adoração em Jesus, a adoração em Deus. E eu gostaria que nesta noite você prestasse bastante atenção, que o texto, ele, além de ser engraçado, ele é desafiador. É um texto que é muito legal. Eu acho que nós vamos gostar muito. Eu tenho certeza. E eu quero te perguntar uma coisa também. Você está tendo todas as coisas básicas necessárias para sua casa, para sua família? Eu não estou falando só de arroz e feijão, não. Estou falando de tudo. Porque não é fácil, né? A guerra é contra o espírito, a guerra é contra as potestades do mal. É uma guerra celestial. E nós não damos conta dela. Nós dependemos de Jesus, nós dependemos de Deus. E agora, como já são 18h30, o pessoal está entrando, vamos orar. Bondoso Pai, abençoa todo esse pessoal que vai compartilhar conosco esse estudo, todo esse pessoal que vai assistir e te adorar num outro momento. Nós te agradecemos pela vida da nossa família, te agradecemos pela nossa comida, te agradecemos pelos recursos que nós temos, te agradecemos pelos irmãos em Cristo, te agradecemos por tudo, Senhor, por tudo, todas as coisas. E te pedimos, não deixe com que os irmãos percam a esperança, não deixe com que os irmãos fiquem desanimados. Cuide de todos, proteja a todos e abençoe a todos. Eu espero que você esteja ouvindo bem, mas se porventura não estiver ouvindo bem, eu vou aumentar um pouco. Eu acho que deu para aumentar aí, né? Você deve estar ouvindo melhor agora. Então, meus irmãos, vamos começar. E hoje nós vamos dar sequência na vida de Gideão e vamos dar sequência no estudo de Juízes. Na vida de Gideão, hoje nós vamos começar no capítulo 8. E aqui tem algumas coisas interessantes. Veja bem, no capítulo 8 de Gideão, ele fala o seguinte, vamos ler o primeiro versículo. Que é isso que nos fizeste? Disseram a Gideão. Quem disse isso a Gideão? Que é isso que nos fizeste? Veja mais acima que você vai ver que são os homens de Efraim que disseram isso. Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas e contenderam fortemente com ele. Agora presta atenção numa coisa, Gideão era da tribo de onde? Manassés. Manassés era o filho mais velho de quem? De José do Egito. E qual que era o segundo filho de José do Egito? Efraim. Então são os efraimitas. Então aqui tem os dois filhos de José. Manassés, que era o primogênito, e o Efraim, que era o segundo filho. Mas o que Jacó fez, Israel fez? Ele fez com que o mais novo, que era Manassés, recebesse a mão esquerda dele. E enquanto Efraim recebeu a mão direita, na hora que o avô ia abençoar os filhos. Aí o José chegou e falou assim para o pai, pai, você está trocando. O mais velho que tem que ficar na sua mão direita é o Manassés. E o Manassés está na sua mão esquerda. Então vamos trocar as mãos, pai. Aí Israel, que era o Jacó, falou assim, não, meu filho José, eu sei que o Manassés é o mais velho e que o Efraim é o mais novo. Mas acontece que eu estou abençoando o Efraim com a mão direita porque ele será maior do que Manassés. Manassés será menor do que o irmão dele. Então o mais velho, que era o primogênito,
ia ser o menos importante. Você já ouviu falar aqui várias vezes que a tribo de Manassés, ou esse pessoal de Manassés, era um pessoal de segunda linha? É nesse sentido. Você já viu lá na Inglaterra qual que é o filho que vai suceder a rainha? É o primogênito. Só que aqui foi invertido. Então, Manassés está agora com um problema que não é tão problema assim, mas passou a ser problema. Porque pode observar que esse indivíduo, Gideão, como ele era da tribo de Manassés, ele era o filho mais pobre da turma de Manassés. Então Gideão, ele foi lá, você lembra, no último versículo 25 aí do capítulo 7, não fala que Gideão, ele resolveu de uma simples forma. Ele arrancou a cabeça de Oreb e de Zeeb e entregaram para Gideão. Então Gideão ficou com as duas cabeças dos inimigos assim na mão. Olha só que coisa violenta. E o que aconteceu? Ele, com isso, ele demonstrou muita força. E como um indivíduo de segunda linha, de segunda categoria, estava com tanta força assim. Então os efraimitas, que viu Manassés fazendo as coisas, e os efraimitas que sempre foram arrogantes, que sempre foram com o nariz empinado, essa tribo de Efraim, que sempre se julgou maior que as outras, esses efraimitas que sempre abusaram do pessoal de Manassés. Então o que acontece aqui? Nós vamos ver exatamente isso. Presta atenção que agora você entende. Manassés era de segunda linha, os efraimitas eram os arrogantes. Então diz aqui, ó. Então os homens de Efraim, que eram os arrogantes, disseram a Gideão, que era de Manassés, fazendo uma cobrança. Os efraimitas vieram cobrar de Gideão. Como que você foi para a guerra e não chamou a gente? Nós é que somos os bons guerreiros, nós é que somos os mais importantes, e você não chamou a gente, por quê? Fazendo uma cobrança. Por quê? Manassés não chamou os efraimitas para ir para a guerra. Então eles reclamaram nesse versículo. Agora você entendeu? É muito importante você entender isso. Aí o verso 2 fala assim, olha só, o tanto que Manassés foi inteligente. Ele falou assim, porém, eles lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Olha Manassés falando assim, eu não fiz nada, o que eu fiz agora trazendo essas duas cabeças, matando esse povo aí, o inimigo de Israel e etc. Isso não é nada perto do tanto de coisa que vocês fazem. Olha só, Manassés foi humilde, falando isso aqui não é nada perto do que vocês. Por isso que ele está falando, o que mais eu fiz além de vocês? Olha no verso 2, continue. Porém ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Sabe quem? O que ele está falando aqui? Que rabisco era sobra. Então eles iam lá, colhiam as uvas, pegavam aquela colheita, separava para fazer as uvas. Era a colheita, da primeira colheita. Mas ficava aqueles cachos, ainda que eles não conseguiam apanhar, aqueles cachos meio machucados, aqueles cachos. Então eles ficavam lá na videira. É isso que Manassés fala, porque é uma linguagem que eles entendiam. Olha, não fiquem preocupados, porque os rabiscos de vocês, ou seja, a sobra da colheita de vocês, é muito mais produtiva do que a colheita de nós, da nossa tribo. É muito interessante você entender. Quando ele fala rabisco, ele estava falando a sobra da colheita. E quando ele fala Abiezer, era o neto de Manassés. Então ele fala, Abiezer tem a colheita, ele colhe tudo em primeiro lugar, nós aqui de Manassés, mas as uvas não são tão lindas e não vendem tão caros e não fazem tão bons vinhos, mesmo a gente colhendo, porque a sobra de vocês é mais importante do que a nossa primeira colheita. Gideão falando isso para os irmãos ciumentos.
E os irmãos ciumentos, porque aqui está uma ironia, mas terrível no versículo 3 você vai ver. Então, Efraim não era orgulhoso? Gideão trabalhou com o orgulho dele, falou, não fica preocupado não, porque a sobra de vocês ainda é mais cara do que o nosso primeiro produto. A sobra de vocês vale muito mais do que a nossa primeira colheita. Então, Efraim, vocês são demais, o resto de vocês é melhor do que os nossos principais. Entende isso? Ele não era orgulhoso? Gideão trabalhou com o orgulho dele. Então aprenda isso, viu? Quando tiver algum irmão na igreja que fala assim, você não me convidou para fazer. Porque tem uns irmãos que parecem efraimitas. Então quando você quiser xingar alguém, você fala, seu efraimita. Viu? Xinga alguém assim. Na igreja, quando você estiver com raiva de alguém que está te perturbando porque você não convidou ele para fazer as coisas, fala seu efraimita, aí pronto, fica um xingamento gospel, entendeu? Então, agora vem Manassés ironizando, falando, a sobra de vocês é mais importante do que a nossa, Efraim. Efraimitas, o que vocês estão achando ruim? Agora veja, o versículo 3, que ironia. Agora, Gideão está falando o seguinte, presta atenção, versículo 3, Deus entregou nas nossas mãos os príncipes dos midianitas. Vocês estão lembrados daquelas duas cabeças? Estão lembrados que eu falei ontem, que Gideão ficou com as duas cabeças dos príncipes? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que podia eu fazer comparável com o que fizeste? Olha só, Gideão falando assim, vocês estão vendo? Eu só peguei 2 príncipes, mas vocês são guerreiros muito melhores, meus primos de Efraim, meu irmão Efraim. Isso é a turma de Manassés, que era Gideão falando para o efraimita ciumento. Eu só matei 2 príncipes e ganhei aquela batalha, mas vocês são guerreiros melhores do que nós. Vocês são pessoas bem mais capacitadas do que nós. Os efraimitas foram privilegiados. O pai Jacó, ele abençoou os efraimitas. Então vocês estão bem na frente. Não liga pelo pequeno coisinha que nós fizemos, não. É isso que está falando no verso 3. Ironizando. E aí ele continua, quer ver? Presta atenção. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Está vendo como Gideão falou para eles? Aí vem e diz o texto, então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-lhes a ira para com ele. Então essa ironia, a pessoa que é arrogante é assim, viu? Desculpa. Ele veio com ironia e falou assim, não, você é muito melhor que eu, você é muito melhor que eu, você é muito melhor que eu. Eles ficaram satisfeitos, porque tem gente na igreja, eu vou dar um exemplinho, hein? É claro que nós vamos no último dia fazer aplicação dessas coisas, mas hoje eu quero só te falar uma coisa. Tem gente na igreja que ele acha que é o melhor tocador que tem. Tem gente na igreja que acha que é o melhor tecladista que tem. Tem gente na igreja que acha que é o melhor pregador que tem. Tem gente na igreja que acha que é o melhor professor que tem. Tem gente na igreja que acha que se ele parar de ir na igreja, a igreja fecha. Tem gente na igreja que pensa que o dízimo dele é que sustenta a igreja. Tem gente na igreja que pensa que ele é o homem de oração. Tem gente na igreja que pensa que ele é mais evangelizador do que os outros. Então nós temos um problema de gente. Então quando você se deparar com uns cabras efraimitas desses, com esse povo de Efraim que acha que é muito importante, fala para eles, ei efraimita, o seu dízimo de fato é bom demais, dá mais um pouco. Ei efraimita, você prega bem demais, prega mais um pouco. Ei efraimita, é só você que cuida das reuniões dos pequenos grupos, abra mais um grupo. Ei, sabe, enche a bola deles e utiliza a arrogância do arrogante para o crescimento do reino de Deus. Não liga não, não fiz arma do diabo, não liga não. Quando acontecer isso, não se importe, deixa a coisa rolar, deixa que Deus cuida dessa situação. Aí o texto vem, depois do versículo 3, fala assim no versículo 4, é muito importante isso. Vindo Gideão ao Jordão,
passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Gideão, os 300 homens, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Vocês estão vendo quem trabalha na igreja como sofre? Estava lutando, protegendo o povo, obedecendo a Deus, e o próprio irmão dele, Efraim, fazendo ele parar a batalha para ficar dando atenção para ele. Você não me chamou por quê? Faz isso na igreja não, se você fizer. Deixa o povo trabalhar, entra para trabalhar caladinho. Deixa Deus te ver trabalhando. Não fica arrumando confusão, tá bom? Não arruma confusão mais não? A nossa igreja não arruma confusão. É porque tem a igreja lá de São Joaquim da Barra que está assistindo. É lá que tem confusão, não é, Ângela? Gente, todos nós que somos seres humanos temos um pouco de Efraim, esses efraimitas. Então, cuidado, vamos nos corrigir, vamos prestar atenção em nós, para nós não querermos a glória para nós e ficarmos preocupados com os irmãos que estão trabalhando. Então eles estavam cansados, depois de ter que justificar tudo isso para os efraimitas, eles estavam cansados, mas eles foram para a batalha, e eles numa cidade chamada Sucote, pediu pão para, o Gideão pediu pão para o pessoal de Sucote, dar pão para ele e para o exército, que eles estavam cansados, e eles iam continuar a briga, iam continuar a batalha. Então depois que Gideão pediu ajuda, diz o texto no versículo 6, não vamos te ajudar, Gideão. Você está vindo aqui pedir ajuda para nós, querendo que nós sejamos seus parceiros de guerra? Mas você ainda não ganhou a guerra, nós não vamos te dar nada, não vai que você perca a guerra. Aí veja no verso 6 do capítulo 8 de Juízo que está falando. Porém os príncipes de Sucote disseram, porventura tens já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Você está entendendo o que ele está falando? Você já tem resultado da confusão? Por que nós vamos dar pão para o seu exército? Você já tem o punho dos inimigos? Você entendeu? Porque tem muita gente que vem dar pão para a gente, vem dar ajuda, depois que está tudo pronto, né? Não é? Mas na hora que pega a mesa e vamos começar, vamos fazer, é um tanto de gente igual esse aqui que fala, não vai dar certo, nós não vamos ajudar, essa ideia é de louco, só com 300 homens, lá tem 120 mil homens, vocês não vão dar conta disso, isso é falta de juízo. Tem isso na igreja? Pelo amor de Jesus, diz aqui, o texto, que eles estavam cansados, e eu vou no encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Você viu que tinha matado dois, os dois eram príncipes, aqueles dois que o Gideão carregava a cabeça deles, assim, só a cabeça. Aqueles eram os príncipes. Agora, Gideão está andando atrás dos reis, para matar os reis, para vencer de uma vez por todas. Aí quando esse pessoal de Salmoa diz que não iam ajudá-los, esses de Salmuna, falaram, nós não vamos ajudar não. Gideão não deixou por menos. Gideão falou assim, tá bom, nós vamos na guerra, vamos ganhar a guerra, e vamos voltar aqui, vamos mostrar para vocês a vitória, e vocês vão padecer, não vão ficar conosco, nós vamos dar uns cascudos nos vocês, vamos dar amarrar vocês, dar umas tijoladas, porque vocês não merecem. Vocês não querem ajudar a gente. E depois vocês vão querer gozar das benesses, né? Aí diz o versículo 8. Não, o versículo 7 em diante, o versículo... Vamos ler só o versículo 10 e o 11. Só o 10 e o 11. Dizem assim, estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente. Quer dizer, você lembra que eles mataram os príncipes? Eu já tinha matado muita gente, ainda tinha 15 mil homens cuidando dos dois reis. E eles eram quantos? 300. O povo de Deus era 300, Gideão estava com 300, e eles com 15 mil.
Diz o texto: subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e de Gigbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Tá vendo? Foi lá, feriu, só que os dois reis fugiram, Zebá e Salmuna. Porém ele os perseguiu, prendeu os dois reis dos midianitas e desbaratou todo o exército. Quer dizer, matou todo mundo. E agora ele ficou com os dois reis presos. Ele falou: lá em cima, lá no versículo 5, presta atenção aí, ó. Os homens de Sucote não quis dar pão para nós, falou que nós não tínhamos ainda vencido. Vamos pegar os dois reis agora que nós já temos em mãos, vamos lá mostrar para eles que Deus deu a vitória para nós. Isso é tirar satisfação, não é? Não tem hora que dá vontade de fazer isso? Mas a gente não pode fazer não, viu? Isso aqui é coisa de muita vingança no Velho Testamento. E aí a gente aprendeu com Jesus Cristo que a vingança pertence ao Senhor. Mas eles não resistiram, eles foram lá mostrar. Então, uma coisa interessante que eles queriam mostrar para o povo lá de Sucote, mas eles não conheciam todo mundo. Eles pegaram o moço na estrada e obrigou o moço a falar para eles, falar para Gideão, quais eram os líderes de Sucote, aqueles que negaram o pão. Aí ele deu a relação, escrevendo nome por nome, de 77 homens. 77 homens. Ele falou: então tá bom. Esse aqui, na verdade, ele era deles, né? Ele deu uma caguetadinha, né? Ele entregou os cabras lá. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: agora Gideão está lá em Sucote para aquele povo que negou pão. Vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tens tu já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? Tá vendo? Gideão foi lá tirar satisfação. Vocês estão vendo ele? Vocês falaram que não iam dar as coisas para nós? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Parece que esses aqui apanharam com vara de espinho. É como apanhar com um arame farpado. Eles não quiseram ajudar, então que se danem. E diz aí o texto que ele derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Porque Penuel também não quis ajudar, viu? É um versículo mais embaixo. Fazer dessa forma. Então ele foi lá e venceu também. E veja bem, esse pessoal, o Zeba e o Salmuna, não estavam vivos, algemados? Aí Gideão veio e falou para eles: como que era aqueles homens que vocês mataram? Vou ler. Então diz, versículo 18: depois disse a Zeba e Salmuna: que homens eram os que mataste em Tabor? Responderam: como tu és. Assim eram eles, cada um se assemelhava a filho de rei. Aí Gideão falou assim: pois é, eles eram meus irmãos, vocês mataram meus irmãos. Vocês estão vendo que vocês não podiam ter matado meus irmãos? Se vocês não tivessem matado os meus irmãos, eu não ia fazer o que vocês vão ver agora, o que é que eu vou fazer. E aí diz o texto no versículo 21, e nós já estamos terminando, porque nós não falamos tudo no mesmo dia mesmo, porque é muito importante aprender detalhe por detalhe, igual nós estamos aprendendo aqui. O verso 21 fala: então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete-te contra nós, porque qual o homem, tal a sua valentia. Dispôs-se, pois, Gibeão, e matou a Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Amados irmãos, vocês viram que aqui nós temos algumas coisinhas importantes para a gente aprender e já parar. Já terminei, tá? De expor o texto. Agora nós vamos estudar amanhã de 22 até 35, do capítulo 8 de Juízes. Leia bastante, estude bastante, tira suas dúvidas e vai ser lindo amanhã também. Às 18h30. Você viu que é rapidinho, bate e volta.
Então, algumas lições aqui. Nunca despreze aquele que tem um plano. Não fica sendo contra, não. Fica a favor. Se você falar assim, ó, nós não temos 300 pães para dar para eles, mas nós vamos dar água, nós vamos orar para vocês terem vitória. Não, fica desafiando. Vocês vão lá, vocês vão perder. Vocês estão achando que vocês vão lá ganhar deles? Sabe? Não seja do contra, não. Tem gente que é só do contra. Nada vai dar certo. Nada, nada, nada. Essa igreja nossa aqui, eu vou falar para vocês que são da igreja, que quando nós saímos do hotel e viemos para cá, Márcia, mais ou menos a Nayara sabe, essa turminha sabe, nós devíamos ter quantas pessoas que vieram de lá para cá? 15? 20? Quantas? É isso. Não tinha mais que isso. Vamos pôr 30? 30? Aí nós alugamos um salão grande, pedimos 250 cadeiras. Aí veio a turma do contra. Essa turma não está nem na igreja mais. Nossa, para que isso? Para que salão desse tamanho? Para que 250 cadeiras? Para que isso? E nós firmes em Deus. Aí chegaram as 250 cadeiras. Os indivíduos queriam botar só umas 30 cadeiras para não ficar o salão muito grande com pouca gente. Falei, não, vamos botar as 250. Claro que tem algumas cadeiras nas salas das crianças e tal, então no templo tem menos de 250. Mas se precisar, põe até 300 no templo. Nós aperta para o povo sentar e vira uma bênção. Então nós estamos enchendo a igreja. Então não fica contra, não fale, não duvide, não restrinja, não apequene o poder de Deus. Acredite, vá em frente, trabalhe, não desanime quem quer trabalhar. E aqui nós estamos vendo, esses meninos de Efraim, eles não ajudaram, foram lá reclamar, fizeram Gideão perder tempo, porque os 2 reis estavam indo embora, e ele teve que parar para resolver problema interno. Por isso que a igreja não pode brigar entre irmãos, porque enquanto isso, nós pastores ficamos cuidando da briga dos irmãos e não evangeliza. O povo, em vez de evangelizar, fica, sabe? Então eu estou falando com muito amor como pastor, mas, por favor, ore pela igreja, fique firme e Deus te abençoe. E amanhã nós vamos estudar que Gideão, depois de tudo isso, ele recusa ser governador, para mostrar que ele fez tudo para a honra e glória de Deus. Ele não ficou assim igual os Efraim. Eu sou demais, sem mim essa igreja não vai. Ele fez, a igreja foi, e agora ele não quis ser rei. Não quis governar sobre o povo. A glória para a honra de Deus e não a nossa. Então eu quero terminar pedindo a Deus que te proteja, e cuide de você, cuide dos seus familiares e que Deus te abençoe. Um abraço de longe, um beijo de longe, um sorriso de longe. Até amanhã às 18h30. Deus o abençoe.